E o painho quer que você viaje de avião, ele quer que os pobres viajem de avião. E isso não é uma novidade. Eu vou te mostrar algumas notícias do passado, você vai ver que o negócio é uma fixação nesse negócio de viajar de avião. Que uma coisa, eu vou explicar caso você não saiba. Viajar de avião não tem nada de espetacular, tá? É uma necessidade, tá? De uns tempos pra cá, houve uma necessidade essas viagens de avião. Se você não sabe, até o ano de 2001, as tarifas eram reguladas pelo governo. Era o governo que determinava o preço das passagens aéreas. Não sabia disso? Pois é, vamos lá. Você vê como era meio doido, ó. 2010, tá? Eu vou voltar apenas 13 anos no passado. As novas ações das companhias aéreas com foco na classe, no foco na baixa renda, fazem sentido. Isso porque 8,7 milhões de brasileiros das classes C e D pretendem viajar de avião pela primeira vez nos próximos 12 meses. Isso, o dólar naquela época estava 1,60, 1,70. Eu lembro que eu cheguei a comprar dólar a 1,80 e pouquinhos naquela época, tá? Então o negócio estava muito bom mesmo, completamente diferente do que é hoje. 2013, Lula, as pessoas se incomodam com o pobre tendo carro ou andando de avião. Segundo ele, em 2007 o país tinha 48 milhões de brasileiros viajando de avião. Já em 2012 somavam 101 milhões. Segundo o Painho, o que é? O Brasil, sei lá, na época tinha 200 milhões? 100 milhões de pessoas viajavam. Segundo ele, para o público dele, era assim que funcionavam as passagens. Deu para entender? Ou seja, a cada dois brasileiros, um viajava de avião. E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que no Brasil, acho que foram mais ou menos 10 milhões de CPFs que chegaram a voar nesses últimos anos. Ou seja, é muito menos do que esse número aqui. Mas ele dizia lá que, segundo ele, em 2007 o país tinha 48 milhões de brasileiros viajando de avião. Em 2012 o número subiu para 101 milhões. Em 10 anos fizemos com que 53 milhões começassem a andar de avião. Você vê como é que é o negócio? Parece que em 10 anos 53 milhões de pessoas no Brasil voaram. Diferentes. Obviamente foram emissões. O executivo que voa 40, 50... Tem executivo que voa toda semana. Só aí ele voa 50 vezes. Ou seja, ele voa 50 vezes mais do que a pessoa que voa uma vez no ano. Vamos avançar aqui. Vamos agora para 2017. Brasileiros andavam mais de avião nos governos de Lula e Dilma. Diz lá, o líder do PT, é impossível comparar o governo desse golpista com os governos do PT. Isso 2017, Temer. Só depois da gestão do presidente Lula é que os mais pobres tiveram a oportunidade de viajar de avião. O painho dos pobres. A gestão do PT atuou fortemente na inclusão social, dando oportunidade às classes C e D, que passaram a ter acesso aos mais diversos tipos de luxo, como andar de avião. Andar de avião não tem nada de luxo. Estivéssemos falando dos anos 90, quando as tarifas eram definidas pelo governo, aí tudo bem, era uma coisa de rico. Eu mesmo fiz a minha primeira viagem, foi em 98, não sei como. Foi a única viagem que minha família pagou, acho, né? Foi em 98, minha família pagou, que eu era pequena do Igaíto. Depois, todas as mais de 200 e cacetadas viagens que eu fiz, saiu tudo do meu bolso, sem a ajuda do painho. Vamos avançar no tempo aqui? 2022, Lula. Pobres precisam voltar a comer, trabalhar e andar de avião. Você entende essa fixação do pobre andar de avião? Que o pobre não é prioridade andar de avião, é uma coisa louca, né? Vamos mais um pouquinho, antes das eleições também, 21 de outubro de 2022. Lula defende voos regionais e diz querer mais pobres viajando. Cara, o pobre não tem... A preocupação do pobre é outra, é comer, não é viajar de avião. O ex-presidente, naquela época ainda, antes de ser eleito atual presidente, defendeu mais voos regionais com aviões menores e menos escalas no Brasil. Azul já faz isso. Enfim, o candidato petista reclamou do preço das passagens e disse querer ver as classes mais baixas viajando de avião. E isso não é populismo. Isso não é populismo, isso é loucura aí. Passagens a R$200 que nunca vão surgir, né? Quando eu cheguei na presidência, no ano 2003, tinha aproximadamente 40 milhões de pessoas que voavam de avião. Quando eu deixei, já tinha quase 108 milhões de pessoas voando de avião. É a mesma coisa dos 120 milhões de brasileiros que passam fome. É a mesma conta. E aí, aos poucos que viajavam, começava a dizer, não é porque o aeroporto está virando uma rodoviária, tá cheio de pobre. O que eu quero é mais gente viajando de avião. O que eu quero é mais pobre viajando. Isso não é populismo, isso não é uma...
Agora, veja, tá? 2023, agosto. Na campanha, Lula prometeu dar prioridade aos pobres. Mas não é bem isso que a gente vê no governo. Então, a Veja, não é outro jornal, não. Voltando às viagens de avião, é espantoso que o Lula as tenha por prioridade em vez de se preocupar com o transporte urbano, nos quais pobres chegam a passar mais de 6 horas por dia. É uma maneira bem esquisita de dar prioridade ao pobre, essa do nosso presidente. Tô achando que o amor tá acabando, hein? Porque a Veja para falar isso aí, uma notinha pequena, tal, aquela coisa. Vamos lá, maio de 2023, ó. Preço médio das passagens aéreas bate recorde em 2022 e continua a subir em 2023, normal. Segundo os dados da ANAC, a tarifa foi de R$ 644, o valor é R$ 113 mais caro do que 2021 e R$ 126 mais caro que em 2019, antes da pandemia, tá? Essa matéria é de maio agora desse ano, tarifa média. Você pega o preço de todas as tarifas, seja aquela de 1.000, 1.500, a de 500, a de R$ 100 que existe, pega tudo isso aí, divide para dar uma média de quanto custa uma tarifa média no Brasil. Obviamente não são todos os voos que custam R$ 644, muitos custam menos e muitos custam muito mais que isso. Agora para o Nordeste, mais ou menos essa tarifa aqui que você encontra. São Paulo aqui para o Nordeste, uns 600, 700 reais, eu acho que está bem pago, né? Ou você pega 3 dias de estrada, não tem muito o que reclamar. Mas aí eu quero saber a sua opinião. O painho tá certo, o pobre tem que viajar, tem que invadir a rodoviária? Gente, para com essa loucura de achar que pobre está preocupado em viagem de avião. A passagem, digamos assim, é o de menos, tá? Bom, como ele já viu, o governo atual já viu que 2, 3 milhas, também outro governo não fez bosta nenhuma para acabar com isso aí, né? Deu certo, enganou muita gente, ele vai continuar enganando muita gente, acreditando nas passagens a R$ 200, que vai popularizar a viagem. Aí o que vai acontecer? Vai acabar esse governo em 2026, né? 2026. Aí, sei lá, se entrar outro governo petista, o que vai acontecer? Vamos dar passagem para os pobres têm que viajar de avião. Gente, a prioridade do pobre é comer. O pobre, ele não está preocupado em voar de avião, porque ele vai ter que pagar hospedagem, ele vai ter que comer fora, né, literalmente, na sua viagem. O pobre não quer saber de passagem de avião. O pobre, o que a gente fala que é pobre? Os caras que ganham Bolsa Família, as pessoas que ganham até um salário mínimo, não tem nada a ver essa questão de odiar pobre, ter xenofobia pobre. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Responde para mim, sei lá, você que é pobre, eu me considero uma pessoa pobre, não tenho muito dinheiro. Só que eu faço as minhas viagens, eu me programo, eu guardo dinheiro, eu tenho todo um planejamento para poder fazer as minhas viagens. Mas deixa a tua opinião nesse vídeo, o que você acha desse assunto. Você acha que pobre tem que viajar de avião? É prioridade para o pobre, ou ele está preocupado com outras coisas na vida? Você acha que as passagens aéreas vão ficar mais baratas? Vai ficar mais acessível? Gente, não é a tendência do mercado mundial. Tem inflação na Europa, tem inflação nos Estados Unidos, a inflação brasileira, o mundo inteiro sofre com inflação, não é só aqui, tá? Minha opinião, é óbvio que programa populista, eu já falei várias vezes aqui de passagens aéreas, não tem o menor sentido de dar certo, pois a prioridade é outra. E quando eu vejo, literalmente, a revista Veja, um jornal totalmente esquerdista, falando que o Lula devia estar preocupado mais com transporte urbano, transporte regular, do que passagem aérea, é porque a coisa não está muito boa entre a imprensa e o painho, né? Mas foi aquela notinha bem escondidinha ali, porque ninguém falou desse assunto. Deixa a tua opinião aqui nos comentários, eu te vejo até o próximo vídeo. Vídeos polêmicos é aqui no meu canal, tá? Nos outros canais você não acompanha esse tipo de conteúdo. Tchau!